E aí, já parou para pensar se alguém que conheceu Jesus, que andou com ele, ainda pudesse estar vivo hoje em dia? Parece loucura, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessa ideia fascinante, baseada na obra Os Imortais de Cristo, de Elielton Lima. Pois é, essa pergunta que não quer calar. À primeira vista a gente pensa, impossível, né? Já se passaram mais de 2000 anos, mas e se a própria Bíblia, segundo o autor dessa teoria, tivesse deixado umas pistas bem interessantes sobre isso? Mas antes da gente começar essa investigação, um recado super importante do próprio autor. Ele deixa bem claro que não está afirmando que são fato, ok? Pelo contrário, ele chama de curiosidade e até de interpretação maluca. Então vamos entrar nessa de cabeça aberta, como se fosse um exercício de imaginação, para ver até onde essa trilha nos leva. O ponto de partida de toda essa teoria maluca é uma declaração, assim, bem misteriosa que Jesus fez. E o curioso é que ela não foi registrada em um, mas em 3 livros diferentes da Bíblia. Olha só a primeira peça do nosso quebra-cabeça, direto do Evangelho de Mateus. Jesus se vira para a multidão, e isso é importante, não era só para os discípulos não, e solta essa, que alguns deles não iam morrer antes de ver o reino dele chegar. Pensa só na força dessa promessa. E não para por aí. A mesmíssima ideia aparece em Marcos, com palavras muito parecidas. Para o autor da teoria, essa repetição toda é a prova de que não foi um comentário qualquer, sabe? Foi algo realmente importante. E pela terceira vez em Lucas, a mesma promessa. Então, a base da teoria está bem sólida, né? Jesus prometeu a um grupo de pessoas que alguns deles, no plural, veriam o futuro sem passar pela morte. A grande questão agora é, quem eram esses alguns? E é aqui, gente, que a história toma um rumo totalmente inesperado. O autor começa a procurar os candidatos não só entre quem ouvia Jesus ali, ao vivo, mas também em figuras lá do Antigo Testamento que, segundo ele, já poderiam estar num estado imortal e talvez estivessem presentes naquele dia. O primeiro candidato é uma das figuras mais enigmáticas de toda a Bíblia, Enoque. Ele é famoso por uma coisa bem específica. A relação dele com Deus foi tão, mas tão próxima, que o destino dele foi diferente de todo mundo. O texto em Gênesis é curto e grosso. Ele já não era porque Deus o tomou. Simples assim. Ele não morreu. Ele foi levado. Isso, para quem está montando essa teoria, coloca ele no topo da lista de possíveis imortais que já existiram na época de Jesus. Agora, o próximo candidato é Moisés. E aqui a coisa complica um pouco porque a teoria precisa lidar com o que parece ser uma contradição bem na nossa cara, lá na Bíblia. E aqui está o enigma. De um lado, o livro de Deuteronômio fala com todas as letras: morreu ali Moisés. Fim da história, certo? Só que não. Do outro lado, séculos depois, ele aparece no Monte da Transfiguração batendo um papo com Jesus. Ué, como assim? Se a própria Bíblia também diz que os mortos não têm parte no mundo dos vivos. Bom, a solução que o autor dá para esse nó é a seguinte: a morte de Moisés não foi uma morte comum. Ele lembra daquela passagem super estranha em Judas, onde o arcanjo Miguel briga com o diabo pelo corpo de Moisés. A teoria é que Deus, na verdade, o transladou. Levou ele igualzinho a Enoque. Para o mundo ele estava morto, mas na real seu corpo e alma foram preservados para outras missões, como por exemplo aparecer para Jesus. Seguindo essa mesma linha de raciocínio de pessoas que foram arrebatadas, a gente chega em outro nome de peso, o profeta Elias. E no caso de Elias, aí não tem nem o que discutir. O texto é uma cena de cinema, né? Uma carruagem de fogo desce dos céus e o leva num redemoinho. Ele é o segundo exemplo claríssimo de alguém que escapou da morte, o que para o autor o qualifica como um imortal em potencial. Ok, então, já vimos os imortais que poderiam estar, digamos, escondidos na multidão. Mas e as pessoas que estavam ali, de carne e osso, ouvindo Jesus fazer aquela promessa? Quem entre eles poderia ter sido um dos escolhidos? O primeiro nome que surge é Lázaro. Sim, aquele Lázaro. Conhecido não só por ser um grande amigo de Jesus, mas por ser o protagonista do milagre talvez mais espetacular de todos. A pista, segundo o autor, está no que Jesus disse antes do milagre acontecer. Ele declara que a doença não é para a morte, mas Lázaro morreu. Ficou morto por 4 dias. Então, Jesus errou? Ou será que ele quis dizer outra coisa com a palavra morte? A lógica do autor é a seguinte: Jesus, de propósito, deixou Lázaro morrer para poder realizar um milagre ainda maior. A ressurreição foi feita para a glória de Deus.
Portanto, a conclusão da teoria é: se a doença não era para a morte, no sentido final da palavra, então, depois de ser ressuscitado para a glória divina, Lázaro nunca mais morreria, teria se tornado um dos imortais. E agora, finalmente a gente chega no que o autor considera o peixe grande, o candidato mais provável de todos, o apóstolo João, o famoso discípulo amado. Tudo começou com essa conversa meio esquisita. Pedro pergunta sobre o futuro de João e a resposta de Jesus é: bem, ela é super vaga. Ele não diz que sim nem que não. Mas essa frase, se eu quero que ele permaneça até que eu venha que te importa, foi o suficiente. Um burburinho poderoso começou a correr na igreja primitiva, o boato de que João não morreria. E agora que a gente analisou todos os candidatos, Enoque, Moisés, Elias, Lázaro e João, e construímos um caso que até parece fazer sentido, o autor vira o jogo completamente e revela o verdadeiro motivo por trás de toda essa investigação. Pois é, com as palavras do próprio autor, tudo que a gente viu até agora foi uma teoria e interpretação maluca. O objetivo nunca foi provar a existência de imortais. O objetivo era nos ensinar algo muito, mas muito mais importante. E aqui está o pulo do gato, a verdadeira mensagem. Toda essa jornada foi, na verdade, um grande alerta. Um exemplo de como versículos da Bíblia tirados de contexto podem ser usados para criar teorias super fascinantes, mas que não passam de especulação. O autor nos adverte para tomarmos cuidado com interpretações pessoais que são vendidas como revelação divina, e nos lembra que o foco da fé deveria ser naquilo que é claro, a salvação, e não em ficar perseguindo mistérios ocultos. E isso nos deixa com esta pergunta final, que vai muito além deste texto. Ao nos depararmos com qualquer teoria, especialmente as baseadas em textos antigos, textos sagrados, onde exatamente termina a interpretação e onde começa a pura especulação? Onde é que a gente traça essa linha?